Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, passando aqui para deixar uma palavra abençoada para a tua vida, uma palavra de edificação. E eu creio que essa palavra, assim como ela falou no meu coração, ela também vai falar no teu coração. E essa palavra se encontra no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 10 em diante. O evangelho que Paulo recebeu e pregou. Paulo, ele recebeu o evangelho do próprio Cristo, do próprio Senhor Jesus Cristo e pregou, anunciou a palavra de Deus àqueles que deram ouvido e àqueles que não deram ouvido. Ele foi um enviado de Deus, ele saiu ali anunciando as boas novas, anunciando o reino de Deus. E ele diz assim: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ele fez uma pergunta. Você procura o favor de quem? O favor de Deus ou o favor dos homens? Eu procuro o favor de Deus, porque é Deus quem me socorre, é Deus é quem me guarda, é Deus é quem me livra. E assim também era Paulo. Quem guardava Paulo em meio às suas lutas, em meio às suas dificuldades, em meio às suas batalhas, era o próprio Senhor Jesus Cristo. Porventura eu agora procuro o favor de homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Ele não procurava agradar a homens. Eu também não procuro agradar a homens. Eu quero agradar a Deus. Nós temos que agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Se ele fosse agradar, falar o que os homens queriam ouvir, ele não estaria agradando a Deus. E se você quiser agradar as pessoas, mesmo assim você vai agradar um e vai desagradar os outros. Então, a mesma coisa foi com Jesus. Jesus não agradou a todos. Jesus veio para todos, mas nem todos se agradou com Jesus Cristo. Mesmo ali na terra de Israel, no meio do povo de Israel, que era um povo, a maioria sacerdote de Deus, um povo escolhido de Deus, Jesus veio para eles, mas nem todos os recebeu. E assim somos conosco. Nós não vamos agradar a todos. Por mais que nós se esforçamos para agradar, não vamos agradar. Porque nem Jesus, sendo o Senhor e Salvador das nossas almas, agradou a todos. Então Paulo, ele não procurava agradar a ninguém. Ele procurava agradar a Deus. E assim nós temos que proceder. Agradar somente a Deus. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo homem. Então, essa palavra que está sendo anunciada a mim e a você não é segundo aos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Então, o que nós estamos recebendo aqui, o que Paulo recebeu, foi mediante a revelação de Jesus Cristo. Não foi mediante a homens, não foi aprendeu de homens, mas sim do próprio Deus. Porque ouviste qual foi o meu proceder. Ouviste. Então, todo mundo ouviu o proceder de Paulo durante outra hora no judaísmo, com sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Então, o proceder de Paulo, antes dele ser convertido, dele ter um encontro com Jesus Cristo, não era esse proceder, um apóstolo de Jesus Cristo, mas sim um perseguidor de Jesus Cristo. Por quê? Paulo, ele perseguia a igreja de Cristo, ele perseguia o povo de Deus, ele devastava a igreja de Cristo. Devastar é destruir, é estragar, é matar. Ele prendia, ele matava, ele espancava, ele fazia tudo isso com a igreja de Cristo. E você acha, se fosse hoje, Paulo seria bem visto pela humanidade? Não. Até hoje, muitos ainda olham para a gente, se Deus outra hora nos converteu, mudou a nossa história, mudou o nosso passado. Por mais que Deus mudou, o ser humano ele é tão maldoso, ele é tão
existe uma maldade tão grande dentro dele que por mais que Deus te mudou, transformou a tua vida, ele vai te olhar com maus olhos. Paulo aqui, por mais assim que ele foi perseguidor de Cristo, perseguidor da igreja de Deus, se fosse hoje em dia ele seria mal visto. Mas ele não ligava. Com certeza existia pessoas também ali naquela época que olhava Paulo com maus olhos, mas o poder de Deus que estava na vida de Paulo era tão grande que as pessoas que ele chegava e anunciava o evangelho de Cristo se convertia ao Senhor Jesus Cristo. E assim tem que ser na nossa vida, através do nosso testemunho, através do nosso proceder diante de Deus, que as pessoas também venham se convencer do Evangelho de Cristo, se converter a Cristo, não por nós, mas através da palavra de Deus que está sendo pregada e anunciada. E ele diz: e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me e a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então, os judeus, eles tinham o judaísmo, eles tinham a tradição. A tradição deles era o quê? Era a lei, mas Jesus Cristo é a graça. E a tradição deles ali existia muitas coisas. E quando eles viram falar do poder de Jesus Cristo, que começou a acontecer os milagres, as curas, então o povo judeu ali não acreditava que era o poder de Deus. Tanto que falaram para Jesus: tu não prega no nome de Deus, mas és Deus-Ebu. Então chamou Jesus de quê? De diabo, de demônio. Mas Jesus pregava aquilo que vinha diretamente do céu, porque Jesus era o próprio Deus ali, anunciando a palavra que vinha de Deus. E eles tinham essa tradição, mas Paulo, ele foi separado, ele foi escolhido pelo próprio Deus, assim comigo, assim com você, nós somos escolhidos por Deus. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove. Então, aprove a Deus você, não precisa de aprovação de irmão, de irmã, de pai, de mãe. A nossa aprovação vem de Deus. Então, Paulo ali, ele já foi escolhido antes de nascer pela sua graça. Jesus nos escolheu pela sua graça. Jesus nos salvou pela sua graça. Então, não foi ninguém que escolheu Paulo, não foi ninguém que salvou Paulo, mas sim a graça de Deus. E foi o próprio Jesus que aprovou a Paulo. Quando, porém, ao que me separou, antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detência. Não consultei carne e sangue. Então ele não consultava a carne, nem consultava o sangue, mas ele consultava o próprio Senhor Jesus Cristo, porque o gentio outra hora era nós. E hoje nós somos a casa de Israel, nós somos o povo de Israel espiritual através da pregação de Paulo e através de Jesus Cristo.